Vamos dar início a um curso de redação online. Essa é a parte 1. Serão divididas em 3 partes. Para começar, vamos falar sobre abreviações. Escreva as palavras sempre por extenso. As abreviações na redação elas são consideradas incorretas. Portanto, não use abreviações quando no corpo do texto de sua redação. O errado: P, tracinho, C, tracinho, tá, pra, QNDO. O certo é para, com, está e para e quando. O errado: prof, ponto, edif, ponto e pop. O certo é professor, edifício e população. E o errado: fone e cine. O certo é telefone e cinema. Acentos. Coloque os acentos sempre com clareza e corretamente, e não simples traços displicentes, em pé ou deitados. O acento grave, que é a crase, é levemente voltado para a esquerda, o agudo levemente inclinado para a direita. Tanto o acento grave quanto o agudo e o circunflexo, eles devem ser colocados bem próximo das respectivas letras e bem centralizados, e não distantes e de lados. O acento ele não pode ser um risquinho qualquer, torto, deformado, ilegível. Ele tem que ser escrito de maneira correta, clara e precisa. Faça-os eles de tamanho normal, nem demasiados grandes, nem também tão pequenos. Ambiguidade. Evite frases ambíguas que são confusas ou que têm um duplo sentido. Ocorre em consequência da má pontuação ou da má colocação das palavras. A ambiguidade ela deve ser evitada com a utilização de termos que expressem clara e objetivamente o que se pretende mostrar. Frases ambíguas. Alice saiu com sua irmã. Corrija as expressões grifadas para a irmã dela ou a irmã de uma amiga. Frases ambíguas número 2. Vi José beijando sua namorada. Corrija as expressões grifadas para a namorada dele ou a namorada de um amigo. Um ladrão foi preso em sua casa, ou na casa dele, ou na casa da vítima. João ficou com Mariana em sua casa. Expressões corrigidas na casa dela, ou na casa dele. Pintaram o quarto da casa em que durmo, no qual durmo, ou na qual durmo. Certo? Evitem expressões de frases ambíguas. A redação ela pode ser anulada ou receber nota 0 se ela estiver ilegível, ela fugir do assunto, ela for escrita a lápis, foi escrita com rasuras e sem título, caso ele for obrigatório, for apresentada sob a forma de verso, não obedecer ao espaço e ao número de parágrafos determinados, não seguir as instruções relativas ao tema escolhido, tiver menos ou mais linhas do que a quantidade pré-estabelecida, ou contiver cópias das ideias do texto de motivação quando tiver dado. Também há de se considerar um aspecto visual, a qualidade da letra, a margem, os espaços entre as palavras, a legibilidade, a limpeza, pontuação, facilidade de leitura, parágrafos, que são os espaços, e os períodos, que correspondem a frases e orações. Também barbarismo ou estrangeirismo, que é a utilização de palavras ou construções estranhas à língua portuguesa. Evite usá-los. Os estrangeirismo, show e jeans. Prefira espetáculo ou calça de brim. Cacofonia ou cacofato. Ele é o encontro de sílabas que formam palavras de sentido ridículo ou obsceno, com a produção de som desagradável. Orações com cacofatos. Meu coração por ti gela. Escreva assim: meu coração gela por ti. Vou-me já para casa. Escreva assim: já estou indo para casa. O noivo beijou a boca dela. Para o noivo beijou-a na boca. Nunca gaste dinheiro com bobagem. Jamais gaste dinheiro com bobagens. Escreva com capricho e nitidez, procurando tornar sua grafia clara, uniforme e bem legível. Se possui grafia ruim, faça de tudo para melhorá-la, porque uma redação escrita com capricho, a grafia bonita impressiona favoravelmente. Esse é um ponto positivo, já que você tem a letra bem bonita. Não invente traços novos nas letras e não enfeite demais as maiúsculas, pois o leitor do texto pode não compreender o que você está escrevendo. Clichês. É a expressão idiomática que, de tão utilizada, se torna previsível. Desgastou-se, perdeu o sentido ou se tornou algo que gera uma reação ruim, algo cansativo, por ser previsível e repetitivo. Tem que sair de cabeça erguida. A maldade está nos olhos de quem vê.
Os jargões são expressões ou palavras comuns para um ou alguns grupos profissionais. Exemplo, para os advogados, peticionar significa que os leigos conhecem por entrar com ação ou pedir para o juiz. Frases feitas e modismo. Evite-os, pois empobrecem um texto e demonstram ausência de originalidade, falta de imaginação e de bom gosto. A inflação galompante, rigoroso inquérito, vitória esmagadora, astro-rei. Caixinha de surpresas, nos pícaros da glória, encerrar com chave de ouro, nos primórdios da humanidade. Não é fácil falar a respeito de, bem, eu acho que, a esperança é a última que morre. Um dos problemas mais discutidos na atualidade é clareza. Redija frases curtas e, portanto, use ponto à vontade. Escreva com toda simplicidade e clareza, sem embolar o assunto. Ser claro é ser coerente, conciso, não se contradizer. São inimigos da clareza a desobediência às normas da língua, os períodos longos, frases longas, orações longas e o vocabulário difícil, rebuscado ou impreciso. O segredo está em não deixar nada subentendido, nem imaginar que o leitor sabe o que se quer dizer. Evidencie todo o conteúdo, tudo aquilo que você quer falar, da escrita. Lembre-se de que está dando uma opinião, desenvolvendo ideias, narrando um fato, contando uma história. O mais importante é fazer-se entender. Textos embolados ou confusos. Participei de um campeonato. Tirei segundo lugar em ping-pong e ganhei medalha de prata. Corrija-o para participei de um campeonato de ping-pong, no qual tirei segundo lugar, tendo ganhado uma medalha de prata. Nota, ping-pong, entre aspas, por ser estrangeirismo. Comemoramos o aniversário de meu pai, que foi uma surpresa para ele. Fizemos um churrasco com muitas bebidas. Comemoramos o aniversário de meu pai e, como surpresa para ele, fizemos-lhes um churrasco com muitas bebidas. Na hora de ir embora, nós fomos pela canoa. A mesma começou a balançar. Eu na ponta da canoa, fazendo a danada balançar. Teve uma vez que a canoa quase emborcava. Eu tomei um choque. A correção. Na hora de voltarmos, viemos numa canoa que começou a balançar, sendo que eu, que estava na ponta da canoa, fi-la balançar mais ainda. Houve um momento em que ela quase emborcava, quando tomei um grande susto. Atenção! Tomar um choque é receber uma descarga elétrica. Portanto, a expressão usada deve ser trocada por tomei um grande susto. Coerência. A coerência entre todas as partes do texto constitui um fator primordial para se escrever bem. É necessário que elas formem um todo, ou seja, que estabeleçam uma ordem para as ideias, se completem e formem o corpo da narrativa. Explique, mostre as causas e as consequências. Em muitas redações fica patente a falta de coerência. O candidato lhe apresenta o argumento e o contradiz mais na frente. As ideias contidas no texto elas devem estar interligadas de maneira lógica. O vestibulando ou seletivando, ele não pode expor uma opinião no início do texto e depois desmenti-la no final. Deve-se ter cuidado redobrado para não se cometer esse tipo de erro. Em o vestibular da FUVEST, por exemplo, o candidato ele saiu com a seguinte frase: a palidez do sol tropical refletia nas águas do rio Amazonas. Convenhamos que o sol tropical ele pode ser acusado de muitas coisas, menos de ser pálido, né? Ele é bem forte. O riso provocado pela leitura do texto poético é derivado de um caso de incoerência no uso da imagem. Coesão. A ausência de coesão ela provoca redundância, correlações semânticas discordantes, contradição lógica entre as partes do texto, relações semânticas e lógicas provocadas por frases de nonsense, termos redundantes ou circulares. Exemplo: hoje, 18 anos. Como uma data pode mudar tanto a vida de uma pessoa, apesar que quando a situação aperta pedimos conselhos aos nossos tutores. Em lugar de comprei sorvetes, dei sorvetes a meus filhos, deve-se usar comprei sorvetes, dei-os a meus filhos. O coloquialismo é o uso da língua na forma como ela é falada, ou seja, é uma armadilha para o aluno o emprego de termos coloquiais, gírias e jargão. Expressões coloquiais somente são aceitas na reprodução de diálogos. Isso não significa que o texto ele tenha de ser empolado, de difícil entendimento, certo? Evite usar as expressões só que nem, é o seguinte, etc.
Elimine palavras ou expressões desnecessárias. Escreva com clareza e, na medida do possível, diga muito com poucas palavras. Concisão, clareza, coesão e elegância são palavras-chave que definem um texto competente no exame de seletivo ou vestibular. Seja claro, preciso, direto, objetivo, conciso. Use frases curtas e evite intercalações excessivas ou ordem inversas desnecessárias. Você deve expressar o pensamento com o menor número de palavras possíveis. Aquilo que é desnecessário deve ser eliminado. A concisão, ela sempre dá ênfase ao estilo que você escreve. O prolixo, ele prejudica e enfraquece o texto, além de tirar o brilho das suas ideias e da sua história durante uma narração ou a contação de algo. Em vez de empregue, neste momento nós acreditamos. Empregue acredita-se e travar uma discussão substitua por discutir. Essa é a primeira parte do nosso curso de redação online. Até o próximo vídeo.